noite, pessoal. Tudo bem? Eu estou ao lado do Jô, que é o presidente do Clube Stars, proprietário também. E a gente está aqui encerrando o primeiro dia da quarta etapa da prova Metal contra o Tempo. E a pergunta fica, Jô, o que a Lian realmente traz de benefício, tanto para o clube como para os atletas, no teu ponto de vista? Primeiramente, é uma satisfação muito grande fazer parte da Lian. A gente percebe a cada dia o empenho da direção. Todo mundo é muito solícito quando a gente tem alguma dúvida para auxiliar a gente, não deixar a gente sem uma resposta, às vezes, de alguma dúvida sobre o próprio campeonato, né? Cara, para o clube eu vejo muita vantagem. A gente faz uma movimentação no clube. O atleta no clube, ele gera receita, ele vai gerar benefícios para o clube. No papel de entidade, o atleta vai participar, ele vai precisar de munição, ele vai precisar de curso, manutenção de armamento. É só a gente saber organizar isso, saber trazer para a gente isso, transformar isso numa forma nesse momento tão difícil, em que a gente tem uma queda aí por causa da legislação em procura dos clubes, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que faz a gente valorizar o atleta participando de provas, que é o que remete a seu CR. O atirador esportivo é um atirador esportivo. Um atirador tem que participar de provas, né? Não dá só para treinar. Para o atleta, aí os benefícios são inúmeros. Vou falar para mim, como atleta, a gente desenvolve muita técnica, a gente percebe que apenas ter uma arma é muito diferente de saber usar, de saber a forma correta de utilizar. Então, os ganhos técnicos que o atleta pode ter para ser participando de provas como essa são inenarráveis. A gente vê o crescimento do atleta. Hoje, nas provas que nós tivemos aqui, foi muito claro. Sempre, raros atletas, a primeira passada sempre foi mais lenta do que a última. Então, a gente vê isso na prática. E o atleta também vê. E isso eu acho que é devido à questão de chegar, né? E aquele primeiro contato novamente, digamos assim, com o armamento. Você acredita que pode ser isso? Também, mas principalmente quando a gente está dentro de uma prova, uma passada, como foi a passada da Lian hoje, né? A pessoa consegue automaticamente, ela vai gerando ali memória neural do processamento da prova, bem como a própria pessoa consegue identificar formas de fazer aquilo que ela tem que ser feito de uma forma melhor. Utilizando técnicas talvez diferentes do que ela Sim, estava fazendo. se adaptando, que é uma forma da gente treinar o próprio cérebro da gente, para a gente saber como fazer aquele processo, aquele procedimento da prova. Então, dá para se perceber muito pelas súmulas. Acho que quando sair as súmulas dessa etapa, acho que todo dono de clube vai perceber isso. Todo mundo da primeira para a terceira foi melhor aqui. A não ser que caso ocorra alguma situação, né, que o atleta possa vir talvez se atrapalhar, ou uma técnica que ele ainda não aperfeiçoou. Uma pane de armamento, mas na média, você olha ali, 90% foi isso que eu falei. Todo mundo melhora no decorrer. Que a gente sabe que atualmente a parte de treinamento, o pessoal ir ao clube treinar, a gente sabe que está tendo uma queda grande por parte dos filiados, né? Mas na prova, ele acaba treinando mesmo durante a passagem. Então... E é engraçado, né, João? Porque assim, a gente nasceu com esse intuito de trazer o desenvolvimento de habilidade, o desenvolvimento de técnica, com a facilidade de uma aplicação de prova. E aí fica a minha pergunta, assim, realmente é fácil para o dono de clube, como RO, como xerife de prova, executar as nossas provas? Cara, as provas da Lian, elas são de longe as provas mais fáceis que eu já executei. Então, assim, os regulamentos são simples, são claros. Há vídeos explicativos que é possível aplicar a prova só assistindo um vídeo da prova. Qualquer pessoa chega aqui na própria tela, a gente tem os comandos, qualquer atleta consegue ser o hand-off daquela passada, aquela prova. Então, assim, é muito simples. Eu acho uma prova bem tranquila. Hoje aqui no Stars, a gente conseguiu sediar ao mesmo tempo a El Duelo e a prova de metal contra o tempo. Então, eu acho que é uma grande sacada da Lian fazer essas provas tão fáceis de serem compreendidas e de serem também aplicadas. E mesmo que tenha, por exemplo, assim, toda a parte de fundamento, de aplicação dos fundamentos do tiro, né, de aplicação de habilidades técnicas, ainda assim, isso para o atirador, ainda assim é fácil para o xerife de prova fazer a aplicação? Sim. Queria agradecer de qualquer forma e, assim, a presença de vocês aqui no clube.
Foi uma honra muito grande recebê-los aqui, ficar aqui a tarde toda com os nossos atiradores, mesmo um dia com bastante frio, um dia chuvoso. Passaram técnicas para os atiradores, então a gente fica muito feliz porque vê as pessoas melhorando e a gente também vai aprendendo, né? Jô, acho que nós que agradecemos, a equipe da Alian inteira agradece, porque assim, você foi um dos primeiros clubes a abrir as portas, né, a receber nós também de uma maneira sensacional. Hoje é um dos clubes que mais faz inscrição dentro da nossa competição, então a gente vê a dedicação sua, né, como presidente, como proprietário do clube, a gente vê a dedicação de todos os seus atletas em virem aqui executar a prova, e para nós isso é algo que não tem nem como descrever, Jô, a honra que é a gente estar aqui hoje, né, e ser muito bem recebido por você. Então nós temos que mais agradecer do que acho que você agradecer a nós. Rapaz, desde o dia que eu tive contato com a Lian, eu vi que estava nascendo uma coisa diferente. Uma coisa diferente do que a gente tinha no mercado, diferente das provas que a gente tinha, diferente do trato da direção com a gente, que era um trato mais humanizado, não era uma coisa assim, robótica, a gente fazia um negócio, sabe? Não havia um certo engessamento, vamos dizer assim, organizacional. E era uma prova muito divertida, para dizer que é diferente, cada etapa de um jeito. Todos os atletas, desde a primeira etapa de teste, já ficaram muito felizes de participar, elogiaram bastante as provas, a dinâmica que vocês tiveram para fazer o desenho de cada prova, de cada etapa. Então, assim, eu vi que era uma coisa diferente, foi por isso que eu abracei a causa, né? E, assim, eu sou muito feliz com estar participando da Lian, de ter feito muitos amigos já, graças a ela, Jean, Alfredo, né, o Silveira. Então, assim, é uma honra muito grande sediar a prova de vocês. E no que depender de mim, podem ter certeza que eu vou tentar sempre fazer o meu melhor para ajudar a Lian a crescer. Jô, muito obrigado. Tamo junto. E pessoal, lembrando, amanhã nós continuamos aqui no Stars para executar a prova e esperamos todos vocês aqui no Stars. Grande abraço. Valeu, gente.